meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar de delineado. Eu vou passar algumas dicas e alguns truques pra vocês de como eu faço meu delineado. E assim, eu já vou logo dizer pra vocês que delineado não adianta você fazer hoje, depois ficar um tempão sem fazer e achar que vai sair perfeito. Porque não é delineado, pra ele sair perfeito, você tem que praticar sempre, né? E assim, no início você vai errar muito, assim como eu. Até hoje eu erro. O delineado também tem a ver com paciência, porque você vai construindo, você vai marcando onde você quer puxar o seu delineado gatinho, e você tem que ir engrossando aquele delineador, se você quer um delineado mais grosso ou mais fino. Então tem que ir com calma, com paciência. Na verdade, maquiagem no geral é isso. Então eu vim passar algumas dicas porque eu acho importante, e o delineado é fundamental na maquiagem. A maquiagem fica mais bonita com o delineado. Existem maquiagens, eu já fiz aqui no canal, que eu não utilizei delineado, mas a maioria a gente utiliza e ele dá um toque. Por exemplo, eu tô com maquiagem, nenhuma maquiagem nos olhos, mas se eu fizer um delineado, já vai ficar uma coisa diferente. Então, o delineado é super básico, e se você quer aprender a fazer maquiagem nos olhos, a primeira coisa que você tem que aprender é delineado, porque é o mais importante, digamos assim, porque sombra é fácil de fazer. Você pode passar uma sombra na pálpebra, esfumar um pouquinho e tá ótimo, mas o delineado tem que ser perfeito, senão vai ficar feia essa maquiagem. Então é isso. Se você quer aprender como eu faço o meu delineado, é só continuar assistindo. Então vamos começar. Eu vou utilizar duas técnicas, uma um lado e a outra até com outro tipo de delineador e com outra técnica. As técnicas que eu vou usar são de pôr o durex ou micropóreo que você tiver em casa. O durex ele é mais assim suave, ele não, na hora de você puxar, ele não machuca tanto. O delineado dessa forma sai perfeito. Mas você tem a forma de você não usar o durex ou nada disso e apenas corrigir com um pincel de seda sintética o corretivo, com o corretivo. Três formas de delinear. O delineador em gel é o que eu realmente mais gosto. Esse meu é da MAC, tá? Mas não precisa de ser esse. Você delineia com um pincel assim. Eu gosto muito desse pincel, só que ele assim não é muito fininho, tá vendo? E você também pode delinear com um pincel chanfrado. Só que esse meu aqui, ele não é fininho, então não dá pra fazer com ele, porque senão o delineado vai ficar muito grosso. Ou então você tem esse daqui, que é aquele pincel de ponta reta. Só que esse daqui, pra delinear, pra fazer o puxadinho, eu acho mais difícil. Só quando você quer um delineado mais rente aqui, sem puxar muito, esse aqui é eficiente. Mas pra fazer gatinho, eu não digo esse. E você também tem o delineador em gel. Em gel não, desculpa. O delineador líquido, meu é da Boticário. Esse aqui já tá acabando. E assim, o delineador líquido, ele não é tão preto quanto em gel. Tem a caneta, tá? A minha é da Avon. Mas essa daqui já tá acabando. Um swatch pra vocês da diferença. Aqui eu coloquei o delineador caneta, mas eu vou fazer novamente aqui pra vocês verem a diferença. O delineador em caneta, ele é mais escuro que isso, mas o meu já tá acabando. Então por isso que ele tá fraquinho assim, mas ele é mais forte, tá? Do que isso. Tem também o delineador líquido. Ele tem bastante falha, por isso ele não é o ideal. Pelo menos pra mim não é. O delineador em gel, ele realmente de todos é o mais preto. Ó. O que tem menos falha é o delineador em gel, ele é mais preto. Então assim, realmente é o meu favorito. E eu vou utilizar, em um lado eu vou utilizar o delineador em gel, que é o mesmo que eu vou utilizar o durex, e desse lado aqui eu vou utilizar o delineador líquido. Eu só não uso a caneta, porque realmente a minha caneta tá acabando, e eu vou usar a técnica do corretivo desse lado aqui, tá? Então vamos começar o durex, tá, gente? Tira um pouquinho do excesso, faz assim, ó, pra não grudar tanto na pele. E aqui, o importante, na hora que você for colocar o durex ou o micropóreo, você tem que encaixar direitinho aqui embaixo, porque senão vai vazar, tá? Ó, vai vazar o seu delineado. Então deixa bem certinho aqui
de você puxar, vai sair direitinho. Senão vai borrar, não vai adiantar nada. Eu vou fazer o delineador em gel. Aí você pega o pincel que você quiser, tá? Eu vou pegar esse daqui. E olha, uma dica também importante, o delineador em gel, ele seca. Então, gente, o legal é, pra não ficar toda hora tampa, destampa, é quando você for usar, você pegar aqui o produto, você põe de cabeça pra baixo, onde você, assim, onde você for colocar o delineador, pra você tá pegando, quando você for aplicar nos seus olhos, deixa ele de ponta cabeça, porque assim ele não resseca, tá? Esse delineador ele tem que ter muito cuidado, porque ele resseca muito fácil. Então vamos lá, eu já apliquei um pouquinho do produto e tira o excesso, tá? E assim, a gente começa a traçar aqui na pálpebra, bem rente. Eu não passei o rímel, tá, gente? Porque atrapalha um pouco. E assim, você pode ou fazer isso com os olhos fechados ou com os olhos abertos, tá? Eu às vezes gosto de fazer com os olhos abertos porque senão fica muito grosso o delineado. Ó, eu gosto primeiro de fazer isso, tá? E aí você vai puxando aqui. Gente, cada um tem... Eu acho importante você saber o seu formato de olho, o delineado que fica mais bonito para os seus olhos. Então, isso eu acho fundamental, tá? Ó, aí a gente puxa aqui. Aí você vai traçando, ó, tá vendo? Até onde... Tenta não piscar muito, senão você vai borrar. E você faz a grossura que você quiser. Se você quiser mais grosso do que isso, pode. É porque, assim, a minha pálpebra, meu olho não é muito grande. Então, se eu fizer um delineado muito grosso, a sombra não vai aparecer. Aí aqui a gente já começa a puxar. Dou uma pincelada aqui. E depois eu venho trazendo pra pálpebra mesmo esse delineador. Aí aqui, ó, a gente já traz de pouquinho em pouquinho. Aí que interessante se você quiser fechar os olhos para poder traçar. Não adianta eu falar que vocês têm que fazer uma coisa, como eu faço, porque cada um tem um jeito, se encontra a melhor forma de fazer o delineado. Por isso que eu falo que o delineado é prática. Você mesmo vai achar a melhor forma de fazer o seu delineado. O delineado não fica só na teoria, né? Aliás, maquiagem. Você tem que praticar. Ó. E aí, se tiver alguma imperfeição, você vem e ajeita. Esse não é o delineado que geralmente eu faço. Eu gosto de fazer ele mais baixo, mas eu só mostrei pra vocês o padrão, tá? Ó. Olha como ficou. É bem fácil. Com o corretivo, você vai ter que ter mais paciência, porque depois você não vai ficar tão... O durex é só você colocar direitinho, né, como eu falei, e depois puxar. Agora, com o corretivo, você já tem que ter mais cuidado. Então, e assim, o delineador em gel é prático demais. Vocês viram que o pincel nem é tão fino, mas o produto é excelente. Esse delineador da MAC, ele é ótimo. Tá? Olha, ele é bem sequinho. Ó. Esse é o delineador que geralmente tem gente que gosta de puxar mais. Eu já não gosto muito. Porque é aquilo que eu falei, tem que ser de acordo com o seu formato de olho mesmo, né? Meu olho ele já tem essa coisa mais puxada. Então eu tenho que seguir o padrão dos meus olhos. E você tem que fazer a mesma coisa. Eu também gosto de fazer aquele delineado que vem aqui, ó, mais reto. Que eu também acho que fica bom para os meus olhos. Mas hoje eu quero fazer o padrão, que é o gatinho. Agora eu vou fazer o outro lado com o delineador líquido. Eu faria com um delineador caneta, só que o meu está fraco, então eu não vou fazer isso. Porque o delineador eu mostrei pra vocês, só que ele é mais forte do que isso, tá, gente? Porque ele realmente tá acabando. Então agora, do outro lado, eu vou fazer com a técnica do corretivo, utilizando o delineador líquido. Então eu vou
fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Eu vou marcar primeiramente aqui. E é o que eu falei, essa técnica, como não é com o Durex, você tem que ter mais cuidado, mais paciência ainda. Então, ó. Esse delineador, ele é molhadinho. Então tem que ter muito cuidado. Lembrando que tem que seguir o outro lado, tá? Tem que ficar parecido. Esse delineador realmente me dá muito nervoso, porque ele é muito espesso. E o pincelzinho dele é tão fininho que me dá nervoso. E agora a gente vai começar a puxar. Aqui eu tenho que engrossar mais, ó. Tá vendo? Ele forma falhas. Aqui eu preenchi, só que ele tá falhado. Porque esse delineador, ele é assim mesmo. Por isso que ele não é meu preferido. Porque ele deixa falhas. Eu não sou muito fã desse delineador, não. Aí aqui eu faço assim, ó. Faço ao contrário. E agora a gente vai começar a puxar, tá? E aí a gente vai ver mais ou menos a direção. A direção é essa daqui, ó. Direção ao final da sobrancelha. Então a gente tem que fazer isso. Primeiro a gente dá uma riscada bem fininha. Ó. E a gente vê se tá direitinho. Aí agora a gente vai de verdade marcar. Sempre quando você for usar essa técnica do corretivo, você tem que dar uma traçada de início. Porque senão aí você faz com vontade e aí fica diferente do outro lado. E assim, o importante é precisão. Se você ficar meio assim, não vai sair. Por isso que esse tipo de técnica é mais difícil. Aí agora a gente já começa a puxar pra pálpebra, tá? Pra engrossar mesmo o delineado. Não vai ficar exatamente igual ao outro lado, tá, gente? Porque são técnicas diferentes, delineadores diferentes. Mas isso é só pra mostrar pra vocês as formas realmente de delinear. E assim, outra coisa que eu também não gosto desse delineado é que qualquer coisinha ele borra aqui em cima, porque ele é muito líquido. Então você tem que tomar cuidado para não fechar muito a sua pálpebra na hora que você está fazendo e esperar ele secar um pouquinho, porque senão ela vai borrar. E tá vendo como é que ele tá falhado? Eu vou vir com o delineador em gel por cima para poder deixar ele mais pigmentado, porque ele tá falhando demais. Aqui, ó. E assim, falha no delineado realmente fica feio. Além de borrar, né, fica horrível, a falha também fica feia. Então tem que ser uma coisa precisa, bem preta mesmo. E agora a gente vai vir com o corretivo para poder corrigir qualquer falhinha que tenha ficado. Eu vou vir com o pincelzinho, tá? Então aqui, ó, a gente vai... Não aplica pouco, porque senão não vai dar certo, tá? Gente, me desculpa, depois que eu vi que não estava mais gravando, mas o que eu fiz foi... Eu passei o corretivo, tá? E até aqui em cima pra afinar, pra ser
bastante corretivo e deu no mesmo do outro lado. Desculpa porque não tava filmando e depois que eu vi. Mas enfim, gente, é isso. Eu passei o rímel, tava fazendo isso tudo e não tava gravando, ninguém merece. Então, o rímel faz toda a diferença. E assim, outra dica, você não faça o delineado depois que você aplicou o rímel, porque vai te atrapalhar. O seu cílio vai ficar tão grande que na hora de você puxar, e eu tenho mania de fazer o delineado aqui, na pálpebra com o olho aberto, pra eu controlar a grossura do delineado. Então é isso, gente. Eu achei legal fazer de um lado uma coisa e de outro outra coisa, pra vocês verem que dá de qualquer forma. Mas assim, pra mim, eu acho que o melhor delineador é o em gel. Porque ele, assim, principalmente com a técnica do Durex, você consegue obter um delineado mais rápido e mais preto. O delineador líquido, ele deixa falhas, ele não é tão preto. Se você deixar encostar a pálpebra, né, essa pelinha, no delineador, vai borrar tudo. Já aconteceu isso comigo, porque eu não tenho costume de usar delineador em líquido. Então, tem tudo isso. Então, eu prefiro o em gel. Pra quem tá começando, eu recomendo a caneta, que ela é super prática. Ela não é tão preta quanto o delineador em gel, mas ela não tem as falhas que o delineador líquido tem, tá? Ela é mais escura que o delineador líquido e não deixa que elas falhem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E como eu falei no início do vídeo, é importante a prática e a paciência, porque às vezes vocês viram que aqui tem que ter muita paciência nessa técnica do corretivo, né? Mas às vezes acontece a gente não ter nenhum durex em casa, então a gente tem que fazer pela técnica do corretivo. É importante vocês saberem as duas opções, até para quem quer ser maquiadora profissional, o delineado é fundamental. Então pratique bastante, pratique até você conseguir. Ache um delineador, ache uma técnica, uma forma de delineado que combine com o seu formato de olhos, porque às vezes eu faço, né, esse delineado, mas às vezes no seu formato de olho não vai ficar bonito. Então você tem que achar aquilo que é melhor pra você. Esse delineado pra mim fica bom, e aquele que é quase reto também fica bom, mas tem tipo de delineadores muito grosso também não fica bom, porque meus olhos não são muito grandes. Então às vezes eu tô com uma sombra, esconde, o delineador esconde, tá? Também por isso que eu gosto aqui na pálpebra de delinear com os olhos abertos, pra eu ter mais ou menos noção da grossura do meu delineado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o link pra vocês, que vai direcionar direto pra página. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!